Gênesis capítulo 1, vamos lá para o nosso texto. Gênesis capítulo 1, vamos para o nosso texto base. Hoje nós vamos dar uma adiantada um pouco no conteúdo. Vamos ter uma meditação mais expositiva, versículo a versículo, mas de um pouco mais de intencionalidade no quesito caminhar aqui nos versículos. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós já vencemos até aqui, amém? No princípio nós entendemos que é o lugar onde Deus faz todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, 16, 17. Nele, por ele, para ele são todas as coisas. Ponto final, Deus criou. Está criado. E aqui nós temos um intervalo, né? Aquilo que nós entendemos como a teologia do gap, teologia do intervalo, onde entre o versículo 1 e o versículo 2 não dá para a gente ter noção de quanto tempo passou. Podem ser milhares, milhões, bilhões de anos, e aí nós não temos como precisar essa data. Versículo 2, e a terra tornou-se sem forma e vazia, a palavra raiá, ali onde a palavra era, a terra era sem forma e vazia, a palavra era no original raiá, que nós traduzimos por tornou-se sem forma e vazia, com base no que Isaías, no capítulo 45, versículo 18, nos afirma aqui. Deus criou a terra, não criou sem forma, mas a criou para ser habitada. Quem está comigo? Nas duas últimas terças-feiras, nós vimos também sobre o que são as trevas, do versículo 2, trevas no plural, que são os espíritos, né, os anjos caídos, aqueles anjos que caíram junto com Lúcifer, que estão sobre a face do abismo, com base no que? Essas trevas são as mesmas trevas de João capítulo 1, verso 4, que aquelas trevas, quando a luz se manifestou, as trevas não compreenderam. Então essas trevas não é escuridão, porque elas têm poder de compreensão. Amém? Quem está comigo? Então quando a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 4 e 5, que as trevas não compreenderam, ele está falando desses anjos caídos, que quando a luz, que é Cristo, se manifestou, eles não compreenderam de onde vinha. Semana passada nós vimos versículo 3, ele disse Deus haja luz e houve luz, e essa luz é a luz do mundo, Cristo disse eu sou a luz do mundo. E chegamos no versículo 5, onde Deus chamou a luz de dia, com letra maiúscula, e as trevas chamou noite com letra maiúscula, as trevas, anjos caídos, e dia, Cristo, onde nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 11 a seguir, que o dia a declarará, ou seja, o texto está dizendo que as nossas obras o dia a declarará, no dia do Senhor. Amém? Esse dia não é um dia como no calendário, é o dia Cristo, porque esse dia declara. Amém? E nós também vimos em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1, acerca dos que andam na luz e os que andam nas trevas. Amém? E abordamos um pouco acerca do pecado. Quem está comigo? Esse tema do pecado a gente vai abordar no próximo módulo, com um pouco mais de detalhes, com outras bases. Amém? Na semana passada, nós estávamos concluindo acerca de quem encobre as suas transgressões. O texto de Provérbios diz, nunca prosperará. Amém? Vamos ver o texto de novo? Só para a gente pegar dessa linha, Provérbios 28,
Provérbios 28, 13. Encosta a porta lá para nós, por favor. Quem está comigo? Então nós chegamos aqui em Provérbios, quando nós estávamos falando lá, baseado em 1 João, sobre quem anda na luz e quem anda nas trevas. O que é andar na luz e andar nas trevas? Andar nas trevas não está relacionado a ter pecados ou a cometer pecados. Amém? Estar em trevas é quem encobre os pecados. E estar na luz é quem confessa os pecados. É isso que o texto diz. Quem está comigo? Né? Porque pense comigo. O homem peca, aí Deus vai lá, pega o seu filho unigênito, manda para a terra, porque os homens, nenhum homem tem a capacidade de cumprir toda a lei para ser justificado pelas suas obras. Então Deus manda o seu filho, que não conheceu o pecado, se tornar pecado por nós, para que fôssemos justificados por meio pela sua graça, por intermédio da fé. Amém? Deus fez isso ou não? Amém? Doutrina básica do cristianismo. Aí Deus faz tudo isso porque Deus está afirmando: nenhum homem tem a capacidade de se justificar. Nenhum homem tem capacidade de autossalvação. Aí eu e você somos pecadores, daí a gente estufa o peito e diz: eu não tenho pecado. Então para que ele mandou Cristo? Quem está aí? Então o texto de 1 João, ele está tratando contra quem não confessa pecado. Se confessarmos nossos pecados, temos comunhão uns com os outros. E também, se andarmos na luz, temos comunhão com Deus. Então quem não confessa pecados, não tem comunhão com Deus. Quem está aí? Por quê? Porque quem não confessa que tem pecado, induz que Deus é mentiroso. É isso que o texto está dizendo. Amém? Então, Provérbios 28, 13, foi onde a gente parou, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha o termo usado, nunca prosperará. Lembrando que, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quem está aí? Lembrando que prosperidade não está relacionada só a financeiro, mas em ser bem-sucedido e bem em todas as áreas da vida. Amém? Quem está comigo? Ministério, conjugal, familiar, e envolve também financeiro, né? Porque ninguém vive em paz com as finanças, como diz o primo pobre, com as finanças cagadas. Mas prosperidade não fala só de dinheiro, fala de ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Amém? Quem está comigo? Aqui talvez a gente já comece a entender o porquê de tanta ter a igreja, né? A gente dizer, tem muitas pessoas que estão usando esse argumento para não congregar mais. Eu não vou na igreja porque tem muito problema. Talvez esteja aí a raiz dos problemas. Muita transgressão escondida, muita transgressão encoberta, né? E essa cultura a gente precisaria, lógico que aos poucos, mas a igreja brasileira não tem cultura, a igreja evangélica brasileira não tem cultura de confessar pecados. A igreja brasileira, ao invés dela olhar em Jesus, a humanidade de Jesus, e aprender a ser humano com Jesus, ela está tentando ser Deus. É isso que a religião faz. Jesus veio nos ensinar a ser homens, por isso que ele vem em carne. Se fosse para ele nos ensinar a ser Deus, ele tinha ficado lá no céu, dizendo, olhem para mim aqui em cima. Quem está aí? Então, Jesus veio nos ensinar a sermos humanos conforme a vontade de Deus. Quem está aí? Está fazendo sentido? Por que nós precisamos confessar pecado? Abre lá em Tiago, capítulo 5.
Quem está comigo? Carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5. Vamos ler desde o 12, porque é uma lição muito preciosa que o apóstolo deixa para nós. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver... Vamos voltar aqui, né? Eu ia ler só o 16, assim que de ler tudo. Não é a unção que vai curar. Quem está aí? Não é o óleo que tem poder de cura, né? Inclusive, se não me falha a memória, posso estar enganado, mas acho que não, esse é o único versículo do Novo Testamento que fala sobre ungir. Está referindo-se apenas aos enfermos. Quem está aí? Por que estou falando isso? Porque eu venho de uma cultura... Vocês estão curiosos, hein? Vou falar só para os irmãos aqui da mesa da frente, porque só eles que perguntaram. A gente vem de uma cultura que o povo acha que para ter algo abençoado ele precisa ungir. Comprou um carro? Vamos ungir. Pastor, estou desempregado, estou numa fase que eu não arrumo emprego. Traz a carteira de trabalho, vamos ungir. O irmão estava lá todo zoado, trazia os raios-x do pulmão lá da época que estava no mundo dele, fumar. Vamos ungir o raio-x do irmão aqui para ver se desaparece. Parece engraçado, mas tem pessoas que nos dizem que hoje levam isso muito a sério. Eles acham que se não colocar o dedo com o óleo lá, ele não vai alcançar a bênção. Mas olha o texto. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja, ou seja, os obreiros, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, salvará o doente. Quem está aí? Pastor, vamos supor que nós estamos aqui, tem alguém enfermo. Não tem óleo, mas tem fé? Isso basta. Se tiver óleo, nós usamos o óleo também. Quem está aí? É que o mundo espiritual se comunica por símbolos, certo? A ceia, batismo, o óleo também. Então, eu já fiz estudos sobre isso. Por exemplo, quando Jesus foi ungido pela mulher que secou ele com os cabelos lá, quem se lembra dessa passagem? A unção foi de nardo, por quê? A oração com nardo, ela aponta para a morte. É a unção da morte. Então, eu até brinquei com o pastor esses dias, ele falou, fui orar por tal pessoa e faleceu. Eu falei, era nardo que o senhor usou? Né? Mas lógico, porque isso é um estudo secundário, não é uma coisa que todo mundo precisa saber. Mas lá em Provérbios, se eu não me engano, a mulher adúltera, ela usa uma mistura de mirra com aloé, se eu não me engano, e ela adiciona canela. Então, às vezes, os pastores, em alguns lugares onde eles não têm muito discernimento, ele pega um restinho de um óleo, um restinho do outro, mistura tudo num lugar só. E essa mistura aí, eu posso estar enganado, mas eu tenho 90% de certeza que é isso, que eu não me lembro do texto agora, mas aloés com mirra misturado com canela é a oração do adultério.
comunica adultério, que é a mistura das coisas. Então, o óleo comunica. Eu não lembro agora se é a mirra, eu acho que é o aloés, que é a unção da vida, que foi a unção que a Maria Madalena foi fazer em Jesus. Lembra? No dia da ressurreição de Jesus, que a Maria foi lá, ela foi lá para ungir. Provavelmente a unção era de aloés, com óleo de aloés. Deu para entender? Só abrindo um parede, só para vocês terem uma ideia. Então, tudo aquilo que são símbolos, para nós são símbolos, mas no mundo espiritual comunica algo. Amém? Mas mais forte do que a comunicação do óleo é a nossa fé. União, comunhão, uma oração. A oração da fé, ela tem mais poder que unção. Mas se a gente tiver, a gente comunica também no mundo espiritual. Deu para entender? Assim funciona também com nossas contribuições, com os nossos gestos no momento de culto. Tudo é símbolo e o mundo espiritual se move por isso. Quem conseguiu compreender até aqui? Vamos avançar? Versículo 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhes ser-lhe-ão perdoados. Você vai perceber os apóstolos comunicando muito dessa forma. O apóstolo João fala lá na primeira carta, no capítulo 2, filhinhos, não pequeis. A recomendação é o quê? Não pecar. Vocês nasceram de novo, estão vivendo em novidade de vida. Porém, como o apóstolo Paulo vai dizer, vocês ainda habitam no corpo do pecado. Se pecardes, então a Bíblia sempre traz essa condição, olha ali, ó. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quem está aí? Pastor, como saber se eu estou vivendo na prática do pecado ou se eu cometi um pecado por estar habitando nesse corpo do pecado? Está na consciência o segredo. Porque uma das, como que é a palavra? A nossa alma, por exemplo, ela tem 3 pilares: sentimento, vontade e emoção. Mas no nosso espírito está a nossa consciência. Então a consciência, ela faz parte de um atributo do espírito. Quem está aí? Então é por isso que quem está em pecado, está morto no seu espírito, ele não tem consciência que está no pecado. Está conseguindo entender? Então, quem não tem não nasceu do Espírito, como Jesus disse lá em João 3, para Nicodemos, aquele que não nasceu do Espírito, quem não nasce do Espírito, ele não tem consciência de pecado. Ele está vivendo como uma criatura. Quem está aí? É por isso que você, que foi justificado e está sendo regenerado, quando você comete um pecado, você tem a consciência. Quem está aí? Então, como saber se estou na prática do pecado? Quando eu sei que algo é pecado e eu planejo aquilo. Mas você teve a intenção de ir atrás e de corrigir o erro, né? Mas se a sua consciência apontasse que sim, porque é a consciência, entendeu? Por mais que foi um acidente, né? Não, vamos supor, está na consciência. Eu, dentro da minha consciência, bati num carro, vamos supor, o carro está estacionado, não tem a pessoa ali e eu bati no carro. E eu falei, eu vou vazar daqui, não vou assumir nada. É uma consciência, eu planejei errar.
Agora, ficou um tempo, depois procurou. Você conhece? Não conhece? Paciência. Pode acontecer com qualquer um. Estava te acusando. Acabou de confessar. Vocês estão conseguindo compreender? Então, tudo aquilo que você sabe que é um pecado e você planeja, de alguma forma, seja com antecedência ou não, mas passou pela tua consciência de planejar, é uma prática do pecado, não faz parte da natureza do cristão. É onde você precisa procurar ajuda de uma liderança, alguma coisa. Pastor, eu não estou conseguindo vencer. Está acontecendo tal coisa comigo e eu estou lutando, mas vira e mexe eu planejo, vou lá e executo. Tua consciência está te acusando. Agora, existe um pecado que faz parte da natureza. Amém? Que é por instinto que você peca. Quando você está com um hábito de planejar e executar. A tentação, a Bíblia recomenda fugir. Não confiar em si mesmo. É mais fácil você assumir uma tentação, confessar uma tentação do povo, dos pastores, da liderança, do que lá na frente você cair nas tentações de pecar e você confessar o pecado. Porque existem tentações que a gente consegue fugir por si só, mas existem tentações que você vai ficar batendo ali. É a hora que você confessa, você vai evitar algo pior. Antes da prática, você já confessa a tentação. Amém? Conseguiram compreender até aqui? Vocês vão perceber que quando se trata de pecado, por exemplo, se a gente não trazer esses detalhes, essa clareza, fica algo muito abstrato. Você não sabe, eu peco, não peco, porque agora eu nasci de Deus e eu estou pecando, então não nasci de Deus de verdade. Então esses detalhes vão fazendo sentido para você conseguir, na sua caminhada de fé, ir interpretando o que está acontecendo ao teu redor. Amém? Nós vamos aprender isso quando nós formos falar sobre a teologia da salvação, que a santificação é um processo. A regeneração da nossa alma é um processo, e cada um tem seu processo. Cada um é transformado com uma certa intensidade ou não, e cada um tem coisas dentro de si que precisa ser transformado, que vai sendo levado tempo. É igual eu sempre digo, eu já vi pessoas que aceitaram Jesus, demoraram 1 ano para parar de fumar. Mas eu já conheci pessoas que no dia que ela aceitou Jesus, ela falou, nunca mais vou fumar, e ela conseguiu. Então, cada pessoa tem o seu processo de regeneração. Amém? Vocês estão aí? Então, é por isso que Jesus também recomenda várias vezes, não julgueis. Por quê? Porque Deus é eterno, Jesus é eterno e Ele conhece o todo. Às vezes você olha para uma pessoa, nossa, mas essa pessoa dá trabalho, essa pessoa é assim, assim, assado. Mas Deus sabe o todo, o completo. Jesus sabe aonde que Ele vai chegar, o final da história dele. E aí eu que sou carnal, limitado igual ele, muitas vezes já condeno uma pessoa e fala que ele lá não tem jeito. Quem é você para falar que alguém não tem jeito? Então a Bíblia vai falar, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque hoje eu sou o crente super saiyajin, nível hard, mas no meio do caminho eu não sei se eu posso cair em alguma área. Aí eu estou aqui porque eu estou numa fase onde eu estou bem com Deus, estou bem firmado na fé. Aí eu saio, esse é de Deus, esse não é, esse tem jeito, esse não tem. Então não cabe a nós julgar. Amém? Porque cada um vai ter o seu processo. Vamos para o texto que interessa, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus... Todo mundo, se eu citasse que você já leu ou você já ouviu alguém dizendo a oração do justo pode muito em seus efeitos? Mas poucas pessoas prestam atenção na parte A do versículo. Por quê? O versículo 15
14:15 fala sobre orar por cura. Versículo 16 ele vai dizer que quando nós confessamos, nós saramos. Por quê? Porque todo pecado gera feridas na alma. Quem está aí? Todo pecado gera feridas na alma. Aí quando nós confessamos o pecado uns aos outros, quando nós oramos junto, nós somos sarados. Agora você já vai saber discipular. Sabe aquele irmão amargo de alma? Não confessa pecado. Ele não tem líder. Ele não é discipulado por ninguém. Aí ele está com a alma toda ferida. Por quê? Pecado todos têm. Feridas na alma todos teremos. Temos e teremos. Mas quando nós confessamos, nós somos sarados. Quer uma prova disso? Já aconteceu comigo. Por exemplo, se alguém faz alguma coisa de mal para mim, não importa para quem seja, desde que eu encontre alguém de confiança e eu vou e desabafo com a pessoa não vai saber nem falar o que vai fazer. Mas muitas das vezes isso acontece, principalmente quando a gente tem comunhão com a nossa família, que os nossos familiares estão aqui sabem. Às vezes acontece alguma coisa, às vezes a gente fica indignado com alguma coisa. E é numa mesa de família que a gente começa a falar e jogar para fora. E aquilo parece que sai, parece que limpa a alma. Parece que você descarrega, porque você está confessando uma indignação. Por mais que às vezes você esteja errado no assunto. Por mais que às vezes não seja tão grave para as pessoas que estão fora, mas para mim é grave. E eu preciso confessar para alguém porque a minha alma precisa ser sarada. Você já viu que é o texto sobre o agora? Pode ler. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Isso vai indicar o próprio Deus, vai trazer tristeza na alma dela não suportar mais para trazer o arrependimento do pecado. A partir da qual o se arrepende, mas a tristeza não opera a morte. A tristeza não opera a morte, mas então, a tristeza que opera segundo Deus faz arrependimento fácil. Caso desse contexto, você falou da tristeza da pessoa amarga e tal, né? Quem sabe é o próprio Deus que está fazendo isso da pessoa para se arrepender. É porque a pessoa que ela peca, além da ferida na alma, se ela não confessa, ela não tem comunhão com Deus. E para alguém que nasceu de novo não estar em comunhão com Deus, o seu espírito não vai ficar alegre. Então vai trazer tristeza. Então é tudo uma consequência, né? E isso é muito pouco falado por nós, sobre coisas internas. E às vezes é uma coisa que me revolta. Algumas pessoas querem colocar estatutos em igrejas, regimento interno, e eu vou postar. E só falam de coisas externas. Porque não pode determinada roupa, barba, cabelo, e nunca fala de alma. Nunca fala que os irmãos não podem ser invejosos, igual nós lemos na Bíblia semana passada, que o apóstolo Paulo fala sobre as pessoas que são carnais, que são os invejosos, aqueles que fazem contenda, que fazem dissensões entre os irmãos. Esses são os carnais. E isso não quer dizer que não seja importante. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a mulher ter modéstia, se vestir, não ter pudor. Mas, se nós tratamos o interior através da palavra de Deus, as coisas externas não precisam nem ser faladas, porque são óbvias. A Bíblia é muito clara quando ela fala que o corpo da mulher é para o marido, e o corpo do marido é para a mulher. Se nós temos o nosso interior bem tratado com a palavra de Deus, para a gente não ficar com essas mágoas, invejas, coisas, o nosso exterior automaticamente vai ser de uma pessoa, um caminhar de uma pessoa piedosa, uma pessoa que teme a Deus. Quem está aí? Aí, às vezes, muitas das vezes, as lideranças querem tratar o que está por fora sem tratar o por dentro.
Aí Jesus vai falar, o que adianta você lavar um copo por fora? Você tem que lavar o copo por dentro. Quem está aí? Ele estava falando de nós. Nós precisamos ser limpos por dentro. Tudo depende muito da posição. Por exemplo, num caso, nós como igreja, uma liderança tem o livre acesso de falar com o liderado, porque nós temos uma conduta, uma doutrina bíblica para seguir, né? Agora, quando você trata de uma pessoa que ou é de uma outra denominação, ou que ela tem uma outra cultura, ou de uma outra religião, enfim, ela não, muitas das vezes ela vai se ofender ao invés da gente. Então, em alguns momentos a gente precisa tolerar, e você vai perceber isso na sua caminhada de fé, que muitas vezes quem convive com a gente, quando eles começam a ver o Espírito Santo regenerando a nossa alma, automaticamente eles vão vir, vão pedir algum conselho, algum direcionamento, ou se você perceber que a pessoa te dá uma abertura. A pessoa deu uma abertura, eu quero ouvir de você o que você tem. Mas se você vê que entra por um viés que ela começou a ficar ofendida, aí você afasta o pé. Porque não é o nosso poder de convencimento, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Entendeu? Quem está aí? Deu para a gente concluir até aqui, então, que nós trabalhamos na semana passada, acerca do pecado. Vamos lá para o Gênesis capítulo 1. Essa questão do pecado, eu gosto de, sempre quando eu entro nela, trabalhar nos detalhes. Por quê? Porque muitas das vezes eu tenho a informação, eu consigo compreender, mas às vezes no passar para os irmãos, para alguns pode soar libertinagem, para outros pode soar legalismo. Então a gente precisa entrar na explicação, nos detalhes, que por mais que às vezes eu consigo compreender, mas eu preciso entender que os irmãos compreenderam a posição do que a nova aliança traz, do que o novo caminho de Jesus Cristo nos traz e pontua cada coisa. Para a gente nem ficar legalista nem ficar libertino. Entender que nós nascemos de novo para uma novidade de vida, e isso não é viver em pecado, mas que o pecado vai ocorrer acidentalmente na vida de qualquer um. E por isso a recomendação de Jesus da gente viver em vigilância. E se pecar, confessar uns aos outros. E se pecar, temos o advogado junto de Deus. É isso que a Bíblia diz. Amém? Quem está comigo? Gênesis 1. Agora nós vamos para o versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Versículo 6, coloca entre parênteses, e disse Deus. Versículo 7, coloca entre parênteses, e fez Deus. Agora olhe para cá. E disse Deus, haja expansão. E fez Deus. Isso aqui é para os crentes preguiçosos, que passam a vida inteira declarando, profetizando e nunca faz nada. Não adianta você declarar que seu ministério vai ser uma bênção se você não tiver uma contrapartida. Não adianta você dizer, você é um ótimo cantor, se você não estudar música, não estudar canto. Você é um ótimo músico, declarando, eu sou bom. Isso não vai funcionar. Precisa a contrapartida do estudar. Quem está aí? Não adianta você ficar declarando, eu vou ser médico, e não estudar medicina. Quem está aí? Também? Então Deus fala e faz. Deus fala e faz. Então nós declaramos
e agimos. Oração. Orar junto com ação. Quem está aí? As nossas palavras têm poder? Sim ou não? Elas resolvem todo o problema? Basta só eu ter pensamento positivo e declarar? Agora, adianta eu ter a ação e só declarar a palavra negativa? Também não resolve. Amém? Quem está aí? Então Deus fala e Amós capítulo 3, versículo 7, Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Quem está aí? Então Deus fala e faz. A nossa vida precisa ser declaro e ação. Amém? Quem está aí? Agora não vai fazer troca com Deus. E às vezes o irmão chega, pastor, recebi um milagre. Deus fez um milagre na minha vida. Mas eu fiz uma campanha. Você trocou com Deus. Nós vemos em qual dispensação? Dispensação da? Deus não fez porque você orou muito. Deus fez por conta da sua graça. E você pode orar, você pode fazer o que for. Nós nunca mereceremos. Quem está aí? Amém? Então eu declaro e ajo. Mas sempre dependente da graça, não do meu mérito. Você fala que tudo depende de nós. Não, ó. Eu busco a Deus porque eu quero ter comunhão com Ele e relacionamento com Ele. Certo? Segundo a doutrina bíblica da Nova Aliança, do Novo Caminho, em Cristo Jesus, eu oro, me achego a Deus, e João vai falar lá na primeira carta, se tudo aquilo que eu pedi, segundo a vontade do Senhor, eu vou receber. Como que eu vou saber a vontade do Senhor? Me relacionando com Ele. Então eu não busco a Deus para receber coisas. Eu busco a Deus para conhecê-lo. E conhecendo o meu relacionamento com Ele, eu vou entender qual é a vontade dEle. Então assim eu vou saber pedir. O que Tiago diz? Pedis não recebeis, por quê? Pedis mal. Entende? Porque senão Deus vai ser como um banco, onde eu preciso de dinheiro, eu vou lá e faço um empréstimo. Eu vou buscar Deus só pelo que Ele pode me dar. E Deus não é um Deus que quer um relacionamento com nós só pelo que Ele pode dar. Ele quer um relacionamento íntimo, a comunhão, relacionamento. Ficou claro? Conseguiu compreender? Da mesma forma que, se eu me relacionar com Deus, se eu souber a vontade de Deus, e eu não ter uma ação para isso, eu não vou alcançar. Deu para entender? Então vamos supor, vamos para a prática. Eu estou buscando a Deus, me acheguei perto de Deus, tenho comunhão com Deus e Deus me revelou a sua vontade. Deus apontou para mim e disse: Diego, eu preciso que você seja um professor de escola bíblica. Aí o que eu faço? Aí eu vou fazer faculdade de Direito. Ou não vou estudar nada. Eu me relaciono com Deus, Deus revela a sua vontade. Diego, preciso que você seja um professor de escola bíblica. Não te garanto multidões, mas te garanto que os que vão ser chegar vão ser fiel. O que eu vou fazer? Estudar teologia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Amém? Então essa é a prática. Pode ser que você vai se relacionar com Deus, Deus não vai te chamar para um ministério de púlpito de igreja, nem cantar, nem tocar, nem pregar. Deus vai te chamar para ser um advogado. Aí você vai entender em qual área da advocacia que Deus está te direcionando. Ou qualquer outra área. Deu para compreender? Está difícil? Está claro? Amém? Então Deus fala aí. Nós declaramos coisas positivas e
fazemos alguma coisa que vai de encontro com isso. Amém? Quem está comigo? Então Deus disse, haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Que águas são essas? Quem lembra do texto de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 5, que a gente já leu? Lembra que o texto diz que a terra foi tirada do meio das águas? Então imagine a terra submersa no meio de uma água. Consegue imaginar? Imagina um cubo, um quadrado, uma caixa quadrada, de acrílico, cheia de água, e um globo dentro. Conseguiu imaginar? Seria como se fosse isso. Só que, lógico, na nossa mente humana, o nosso cubo aqui cheio de água tem limites. Aqui nós não temos como dimensionar o limite. Conseguiu compreender, mais ou menos? Então, o texto de 2 Pedro, capítulo 3, ele vai dizer que Deus tirou a terra do meio das águas. E aqui ele está dizendo, ele fez separação entre águas e águas. Vou desenhar. Pensa que isso aqui é a terra, só pensa. Quando Deus faz separação das águas, ele está dizendo, uma parte da água vai ficar aqui, para cobrir os abismos, aquele estrago, lembra? Lembra que eu desenhei aqui, que tem os buracos, que a terra é sem forma, que Deus deu a forma redonda para ela, completando com água? Então a parte da água vai ficar aqui, a outra parte, quem já ouviu falar na camada de ozônio? Já ouviram falar? Então a camada de ozônio, ela fica em algum lugar aqui. Para que ela serve? Para controlar o calor, certo? Quando Deus faz essa separação, isso aqui é segundo a ciência e nós podemos ter o respaldo na Bíblia. Deus cria aquilo que eles chamam de abóbota aquática. Abóbota aquática, que é o quê? É uma camada mais grossa de água aqui, ó. Então nós temos esse espaço, que é o céu que a gente tem, e nós temos a água que ficou na terra para deixar ela redonda, e a abóbota aquática. Conseguiram compreender até aqui? Porque nós precisamos entender uma coisa. Na terra dessa recriação não chovia. Vamos ler o versículo adiante. Olha o versículo 10, não vamos ler tudo, só o 10. E chamou Deus a porção seca, aqui Deus está fazendo a separação, ele está dando limites para a água, que é aquilo que a gente já leu, daqueles anjos lá, que Deus colocou limite nas ondas. Lembra? Então Deus está separando, chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou. Lembra que eu falei que não tinha mar na criação original? Que daí lá, depois que Deus restaurar toda a terra, eu vi novos céus, nova terra, e o mar já não existe? Porque essa é a forma da terra original, a forma do nosso planeta originalmente, que é sem o mar. Por quê? Por que sem mar, pastor? Porque mar na Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala sobre mar, ela está se referindo a duas coisas. Ou a separação ou morte. O povo de Israel, diante do Mar Vermelho, o Mar abriu, eles atravessaram. Separação. O povo de Israel foi separado do Egito. E os egípcios que estavam perseguindo, mortos. Quem está aí? Dilúvio. Separação da família de Noé e dos animais. E para quem ficou? Morte. Lembra na segunda pesca maravilhosa, por exemplo? O que Pedro faz quando ele viu Jesus lá na praia, assando os peixes? Se lança ao mar. Está apontando para a morte de Pedro e agora está entrando como o personagem principal da história é João. Que agora é João que vai começar a interagir com Jesus.
Pedro pregou a primeira pregação do Novo Testamento, da igreja, em Atos 2. Foi Pedro que pregou a primeira. João pregou a última, Apocalipse. Pedro sai do primeiro cenário como o personagem principal e entra João. Estão conseguindo pegar? Então sempre quando falar sobre mares, fala de separação ou morte. É por isso que lá não vai haver, porque na Nova Jerusalém não vai haver morte. Estão pegando? Então Deus fez essa separação das águas da terra. Abre lá em Gênesis 5. Quem é a pessoa que você conheceu que viveu mais tempo? Quantos anos? Quantos anos? 107? 115? Ó, você quase bateu no limite. É. Se erguer a mão, já é. Quem está aí? Gênesis capítulo 5. Olha o que está escrito. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança que Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu, 930 anos e morreu. Já estava na hora, né, Adão? Quantos anos Adão viveu? Por que hoje ninguém passa de 120? Mas aqui já tinha pecado. Quem está aí? E os jovens? Os jovens. Com 15 anos, primeira desilusão emocional. Eu quero morrer. Por que eu nasci, Jesus? Não está aguentando viver 15, imagina se fosse viver 930. Quem está aí? E viveu Sete, 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos. E qual que é a explicação para isso? Nós temos pelo menos 3 explicações. E eu particularmente acredito que as 3 têm a ver. Qual que é a primeira? Efeito do fruto da árvore da vida. Ainda tinha um efeito. Esse é um dos motivos deles viverem tanto tempo. Segundo motivo, a abóbora aquática. Por quê? Porque a temperatura na Terra ficava mais adequada para o ser humano. Então eles viviam mais tempo. Quem está aí? Terceiro motivo, a alimentação. Vamos ver primeiro da abóbora? Gênesis 7. Versículo 10. E aconteceu que, passados
7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, Noé já estava com 600 anos. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E pela primeira vez nós vamos ver e houve chuva sobre a... Quem está aí? Você acha que está difícil anunciar o Evangelho, irmão? Você acha que está difícil anunciar que Jesus está voltando? Noé estava construindo um barco e o discurso dele era, vai chover. Qual que é o detalhe? Nunca chovia na terra. Não existia chuva. Como que nasciam as árvores? As plantas? Capítulo 2, volta ali. Versículo 5. E toda a planta do campo que ainda estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Está aí ou não está? Olha a pregação de Noé. Estou construindo um submarino. Na minha cabeça, submarino. Você interpreta como você quiser. Estou construindo um submarino por quê? Porque vai chover e vai cobrir toda a terra de água. Mas aonde que pode sair água para cobrir toda a terra dessa forma? Essa água aqui, ó. Olha o texto. Versículo 11. No capítulo 7 de novo. Capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. Então, jorrou água de baixo. E as janelas dos céus se abriram. Desceu essa água aqui. Veio como uma espécie de chuva. Porque olha o restante do versículo. 40 dias e 40 noites. Então era água pra caramba. É por isso que hoje a natureza tem esse fenômeno. Que precisa, chove, sai sol, a água evapora. E depois chove de novo. E fica nesse ciclo. E às vezes chove aqui, nesse bairro, não chove no outro. A terra está fazendo seu equilíbrio. Porque se chover, tudo que tem para chover é outro dilúvio. Então por isso que a terra tem a natureza tem esse ciclo. De chove, sai sol, a água evapora, e o ser humano vai usando a água que Deus vai provendo para sobreviver. Vocês estão conseguindo entender? Está fazendo sentido? Então hoje não tem mais essa abóbora. O que nós temos no máximo para refutar essas idades aqui é se nós olharmos pelo lado que eles contavam a noite como um dia, das 6 às 6 como um dia, e das 6 às 6 outro dia. Mas mesmo assim daria mais 400 anos. É a única coisa que a gente consegue deduzir, porque a gente pode pegar para defender essa tese que não eram 900 anos literais. Se a gente usar das 6 da tarde às 6 da manhã um dia, e das 6 da manhã às 6 da tarde outro dia. Aí vai dar 2, mas aí vai dar mais de 400 igual. Então é tempo pra caramba. Então é mais ou menos por aí. Então, a partir daqui, o homem vai passar a viver menos. Porque agora a Terra tem menos impedimento, tem menos equilíbrio no calor que vem para a Terra. Olha lá o capítulo 6. Volta no capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1. Então, o primeiro é efeito do fruto da árvore da vida. Pastor, mas comer uma vez o fruto da árvore da vida não fica eterno? Não.
É só você ler Apocalipse 22. Tem a árvore da vida e ela dá um fruto a cada mês. É por isso que você ceia uma vez por mês. Se não pegou, não pega mais. Deixa para depois. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que como os filhos dos homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém, os seus dias serão 120 anos. Quem está aí? Então agora Deus vai começar a agir para que o homem viva no máximo 120 anos. Espécies raras vivem mais que isso, mas isso é muito raridade. Quem está aí? Está conseguindo compreender? Então, primeiro motivo dessa primeira genealogia eles viverem esse tanto de ano, efeito da árvore da vida. O segundo, a terra tinha mais proteção contra o calor. Depois do dilúvio, que essas águas desceram, que as janelas dos céus foram abertas. Elas desceram, a terra ficou com menos proteção dos raios solares. E qual que é o terceiro argumento? Abre lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29.